Milionário Elon Musk chegou a São Paulo para encontro com Jair Bolsonaro, políticos e empresários. Musk anuncia lançamento do Starlink para conectar escolas em áreas rurais. E você vai ver também. Por causa do fechamento das escolas durante a pandemia, as próximas gerações de brasileiros serão mais pobres. Uma quarta onda de coronavírus começa a preocupar especialistas após a alta de casos. E ainda, a Rússia vai interromper o fornecimento de gás para a Finlândia a partir de amanhã. E atenção, estudantes! Quem deseja participar do Enem 2022 só tem até este sábado para realizar a inscrição. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição de sexta-feira. Estamos ao vivo, agora é 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques deste 20 de maio no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando aí da vinda de Elon Musk ao Brasil nessa sexta-feira, que agitou a mídia e também o meio empresarial. O bilionário esteve no país para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no interior de São Paulo. E durante a visita, Elon Musk anunciou via Twitter o lançamento da rede Starlink, que vai conectar 19 mil escolas e monitorar a Amazônia. O bilionário chegou a São Paulo por volta das 9 horas da manhã. A vinda de Elon Musk foi registrada pelo ministro de Comunicação Fábio Faria em seu Twitter. Por essa ninguém esperava, disse o ministro. Musk veio ao Brasil para participar de um almoço com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro aconteceu em um luxuoso hotel em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O motivo foi falar sobre a Amazônia. Políticos e empresários também estiveram presentes. Enquanto o evento era realizado, o bilionário anunciou via Twitter o lançamento da rede Starlink, que vai conectar 19 mil escolas em áreas rurais e monitorar a Amazônia. Super animado por estar no Brasil para o lançamento da Starlink em 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais e também para o monitoramento ambiental da Amazônia, escreveu na publicação. O empresário sul-africano é considerado o homem mais rico do mundo e tem um patrimônio avaliado em 273 bilhões de dólares, o equivalente a 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Ele é dono da empresa de transporte espacial SpaceX, que tem interesse no Brasil, e da Tesla, fabricante de carros elétricos. Por causa do fechamento das escolas durante a pandemia, as próximas gerações de brasileiros serão mais pobres. A previsão foi feita pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. A expectativa do órgão é que o Brasil sofra uma das maiores perdas de renda entre as grandes economias globais. Segundo as estimativas do FMI, o Fundo Monetário Internacional, o aprendizado incompleto causado pela pandemia pode diminuir o rendimento médio dessa geração de estudantes. A estimativa é de que a queda nos salários pode chegar a 9,1% ao longo da vida. O prognóstico coloca o Brasil na terceira pior posição entre os países do G20, atrás apenas da Indonésia, onde a perda estimada é de 9,7%, e do México, que lidera o ranking com 9,9%. O relatório divulgado nesta semana destaca que o impacto da pandemia na educação é algo sem precedentes e os efeitos serão sentidos na economia e na desigualdade de renda da população. Só nos anos de 2000 e 2021, as interrupções nas escolas afetaram 1 bilhão e 600 mil alunos em todo o mundo. Embora tenham atingido todos os países do G20, as perdas de aprendizado foram maiores nos países emergentes, principalmente para as famílias mais pobres. O relatório diz ainda que vários países já observaram uma queda de resultado em testes de desempenho dos estudantes, sem falar na diminuição considerável de matrículas e no aumento da evasão escolar. E por isso é preciso desenvolver políticas específicas para amenizar esse prejuízo educacional. E por falar em evasão escolar, o INEP divulgou o Censo Escolar da Educação Básica 2021. A taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública mais do que dobrou no ano passado. Em números, em 2020, o percentual de estudantes que abandonaram instituições foi de 2,3%. Em 2021, a taxa chegou a 5%. Voltamos a falar de pandemia. Após 3 meses de queda, a taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir no Brasil.
especialistas já demonstram preocupação em relação à ocorrência de uma quarta onda da doença no país. O RT é o índice que mede a taxa de transmissão no país. Cientistas consideram o número 1 como o teto do RT. Esse valor significa que cada 100 pessoas que contraíram o vírus contaminam outras 100. Em 2022, o pico foi registrado no dia 5 de fevereiro, em meio à terceira onda, com um índice de 2,1, o que significava que cada 100 pessoas infectadas contaminavam outras 210. Mas a partir de fevereiro, a curva despencou e chegou a 0,5 no dia 16 de março. O problema é que nos últimos dias o RT voltou a apresentar aumento e no dia 18 de maio registrou 1,25. A análise por região mostra que o RT está abaixo de 1 apenas no norte, com 0,82. No nordeste, o índice está em 1,13. No sul e no sudeste, 1,26 e no centro-oeste, 1,29. Esse aumento já reflete nas internações em leitos de Covid. Só no estado de São Paulo, as hospitalizações aumentaram 55% no último mês, em comparação com as 4 semanas anteriores. Outro dado que comprova a piora na situação é o balanço dos resultados dos autotestes. Embora haja grande subnotificação, as testagens em laboratórios e farmácias confirmaram mais de 49 mil resultados positivos para a Covid nos primeiros 15 dias de maio, número bem superior a abril, quando foram confirmados 32 mil registros no mês todo. Especialistas afirmam que há sim o risco de uma quarta onda da doença, mas acreditam que, por causa da vacinação, ela deve ser muito menos letal do que as anteriores. E essa quarta onda pode ter a ver com essa notícia que eu vou falar agora. O mês de maio já pode ser considerado o de menor avanço na vacinação contra a Covid aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, de cada 10 brasileiros que podem receber a quarta dose, 4 ainda não foram vacinados. Confirmam a estagnação na cobertura vacinal. Nos primeiros 15 dias de maio, a média diária de doses aplicadas foi de 250 mil, uma queda de 40,7% em relação ao mesmo período de abril. A aplicação da terceira dose caiu 57,6% na primeira quinzena deste mês em comparação com abril. A proporção é que 4 em cada 10 brasileiros não tomaram a dose de reforço. A terceira dose pode ser aplicado em pessoas acima de 18 anos e que tenham tomado a segunda há mais de 4 meses. Segundo os especialistas, o ideal é chegar a uma cobertura vacinal de 90% das pessoas com a terceira dose, ou seja, de 9 em cada 10 brasileiros imunizados. Analisando os dados só da primeira dose, 88,9% das pessoas com mais de 5 anos receberam a vacina. Já o percentual com as duas doses é de 82%. Os cientistas também afirmam que já era esperado que, com o aumento na cobertura, a velocidade da vacinação diminuísse. No destaque internacional, a Rússia vai interromper o fornecimento de gás para a Finlândia a partir de sábado, depois que o país se recusou a pagar pelo produto em rublos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo grupo de energia estatal finlandês Gasum, depois que o país nórdico se negou a pagar por este serviço em rublos, como exige o grupo russo Gazprom. Em um comunicado, a empresa lamentou a interrupção e afirmou que fará o possível para evitar cortes. A Finlândia temia há vários dias a suspensão no fornecimento de gás. Em abril, a Gazprom pediu que o gás que exporta para outros países fosse pago em rublos e não em euros, mas a Gazum rejeitou a exigência e anunciou na terça-feira que havia solicitado um procedimento de arbitragem. Nesta sexta-feira, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou à imprensa que é evidente que ninguém entregará nada grátis. Embora o gás represente apenas 8% da energia consumida na Finlândia, praticamente todo o gás utilizado no país procede da Rússia. A Finlândia anunciou planos para evitar o uso de gás russo no próximo inverno, como alugar com a Estônia uma unidade flutuante de regaseificação de gás natural liquefeito por 10 anos. A Gazprom já cortou o fornecimento de seu gás para outros países, incluindo Polônia e Bulgária, que também se recusaram a pagar as entregas em rublos
para evitar apoiar a economia russa durante a guerra na Ucrânia. O Ministério da Defesa russo garantiu nesta sexta-feira que a região separatista de Lugansk, no leste da Ucrânia, está praticamente controlada. Em seu anúncio, ele afirmou que o número de soldados ucranianos que se renderam chega a 1.900. Pouco antes do início do conflito, o governo russo reconheceu a independência da região, junto com Donetsk. Unidades das Forças Armadas da Rússia, junto das divisões da Milícia do Povo e das Repúblicas Populares de Luhansk e Donetsk, continuam a aumentar o controle sobre os territórios do Donbass. A libertação da República Popular de Luhansk está quase completa. No território, tropas russas cercam Severodonetsk e Lisiansk, duas cidades separadas por um rio e que constituem o último reduto de resistência ucraniana. Além disso, o ministro afirmou que mais de 1.900 soldados ucranianos que permaneceram entrincheirados por semanas na siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, se renderam desde segunda-feira. E veja a seguir, atenção estudantes. Quem deseja participar do Enem 2022 só tem até esse sábado para realizar a inscrição. E ainda, Estados Unidos vão montar ponte aérea para importar leite em pó para bebês em aviões comerciais fretados pelas Forças Armadas. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que modifica a regra sobre alienação parental. A mudança tem origem em um projeto de lei aprovado pelo Senado em abril. A maior violência para uma criança é tirar ela da mãe. A ligação que a mãe tem com o filho é muito forte. Faz 9 anos que a Cristina perdeu a guarda do filho, na época com 3 anos de idade. Um oficial de justiça veio na minha casa e tirou meu filho de mim. Eu não pude me despedir, eu não pude conversar com meu filho a sós, eu não pude explicar nada. Ele arrancou meu filho de mim e levou embora. A empresária, que afirma ter sofrido abuso psicológico do ex-marido enquanto casada, conta que dias antes da perda da guarda, o filho teria chegado com um machucado em casa, depois de ficar com o pai. O juiz, na época, pediu o afastamento das visitas até que se provasse o que estava acontecendo. Meu filho tinha 1 aninho. E que ele poderia ser visitado dentro da minha casa. Isso nunca aconteceu. Meu ex-marido nunca veio visitar meu filho em casa. Em contrapartida, ele montou provas alegando que eu não deixava ele visitar o meu filho. Segundo Cristina, o homem fez 74 boletins de ocorrência contra ela, alegando ter sido proibido de visitar a criança. E então, conseguiu reverter a guarda. Ele entrou com um processo de alienação parental, alegando que ele não via meu filho há 6 meses. A alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe age para colocar o filho contra o outro genitor. A alienação parental ela não é considerada um crime, ela é considerada um ato antijurídico, perfeito? Então, ela é considerada um ilícito, um abuso de direito. Correto? Então, ele é um ilícito civil, um abuso de direito. Lógico que em determinadas situações, por exemplo, numa alienação parental em que há uma falsa acusação de abuso, isso sim se torna um ilícito, um crime, efetivamente, né, punido dentro da legislação penal. Entre as medidas aplicadas pelo juiz em caso de alienação parental, estão a ampliação do regime de convivência familiar com o genitor alienado, a alteração da guarda para compartilhada ou até a inversão da guarda e a advertência ou multa ao alienador. Já a suspensão da autoridade parental a quem praticou a alienação, que também estava prevista em lei, agora, com a nova norma sancionada, não pode mais ser empregada.
Então, é uma situação muito grave, uma suspensão do poder familiar ou até mesmo a perda do poder familiar, que ela acontece em casos muito graves de uma violência, né, de uma situação real de abuso. Outra mudança diz respeito às convivências familiares assistidas, aplicadas em situações de risco. Portanto, ela determina que seja criado um ambiente para que aquela criança possa conviver, portanto, com aquele genitor eventualmente afastado, né? Também qualifica a rede de proteção, então é mais um instrumento de proteção à criança. Além disso, agora as perícias psicológicas ou biopsicossociais deverão ocorrer ao menos em 2 momentos, para um acompanhamento mais aprofundado da evolução da convivência. E os processos devem ganhar celeridade. Processos que estão na dependência da realização de laudos há mais de 6 meses, para que eles sejam imediatamente realizados, ou seja, dá um prazo de 3 meses para que seja realizado, para dar efetividade, portanto, a isso. O depoimento especial, que é a oitiva da criança, também sofreu alteração. Isso é importante entender. A criança vai ser ouvida através de um estudo psicossocial, de um laudo pericial ou através de um depoimento especial. Portanto, a escuta da criança, ela vai ser com base na Lei 12.318, tá? Que trata do sistema de garantias à proteção à criança. Segundo a advogada, a nova lei chega para garantir a ampla defesa de todas as partes e, acima de tudo, a proteção integral da criança, com o intuito, inclusive, de minimizar os efeitos causados pela alienação parental na saúde mental da criança. Porque a quebra de vínculo para a criança é muito ruim, porque ela fica sem uma parte da família dela, ou sem o contato com a mãe, sem o contato com o pai, e que no desenvolvimento da criança ou do adolescente é muito importante. Então, ela precisa ter esse vínculo com os 2 lados da família, saber como é ser criado pelas 2 pessoas, porque você foi um casal, você se separou e você continua tendo um filho. Então, ele precisa ser criado pelas 2 pessoas, embora você não seja mais um casal. Então, aí entra o psicólogo, tanto o psicólogo forense quanto um psicólogo particular, para ajudar nessa criação, ajudar esse pai, essa mãe, a melhor forma de criar, com o menor dano possível, de uma forma mais saudável, essa criança, esse adulto, esse filho. São reflexos psicológicos que também afetam pais e mães, como a Cristina, que diz não acreditar que as alterações na lei possam devolver a ela o que define como sua maior perda. São 9 anos que eu estou longe do meu filho e, de qualquer forma, para mim, essa lei é absurda. Ela tirou completamente a minha chance de me defender e de provar que o abuso psicológico que eu sempre sofri, ser acusada de alienação parental era só mais um abuso psicológico que eu estava sofrendo. Só que como é que você explica isso para uma criança? O meu maior medo é que ele hoje seja um menino com traumas e um menino com raiva, enfim, que ele tenha algum tipo de raiva dentro dele por ter vivido nessa situação de mentiras. E o assunto agora é com os estudantes. Quem deseja participar do Enem 2022 só tem até este sábado para realizar a inscrição. O prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 termina às 23h59 deste sábado. As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Podem se inscrever estudantes que vão concluir o ensino médio em 2022 ou que já concluíram os estudos em anos anteriores. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e poderá ser paga por meio de Pix, cartão de crédito ou boleto bancário, e o prazo para o pagamento vai até o dia 27 de maio. Alunos que obtiveram o direito à isenção deste valor também devem se inscrever. Caso contrário, não poderão prestar o exame. Os estudantes poderão escolher entre as versões impressa e digital, mas atenção, não poderão alterar a opção após a conclusão da inscrição. O candidato poderá escolher ainda se deseja que as 5 questões de língua estrangeira sejam em inglês ou em espanhol. Vale lembrar que nessa edição, pela primeira vez, o INEP aceitará documentos digitais de identificação nos locais de prova,
como o e-título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e o RG Digital. Mudando de assunto, a China criticou a decisão do Canadá de proibir a instalação de redes 5G de duas gigantes de telecomunicações chinesas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que Pequim vai adotar todas as medidas necessárias para proteger as empresas. O lado canadense excluiu importantes empresas chinesas do mercado sob o pretexto de riscos de segurança sem nenhuma evidência sólida. Este movimento é contrário aos princípios econômicos e regras de livre mercado, danifica os legítimos direitos e interesses das companhias chinesas. O Canadá anunciou na quinta-feira a decisão de proibir a instalação de redes 5G das gigantes de telecomunicações Huawei e ZTE. A medida segue movimentos semelhantes realizados por Estados Unidos e outros aliados. Ela acontece depois de uma disputa diplomática entre Ottawa e Pequim em torno da prisão da diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, em 2018. O Canadá analisou o assunto durante vários anos e atrasou repetidamente a decisão, esperada desde 2019. Atualmente, a Huawei é provedora de algumas companhias de telecomunicações canadenses com equipamentos 4G. Além de Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão e Suécia já tinham tomado decisões parecidas. E olha só, Paty, a situação nos Estados Unidos está tão complicada que eles vão montar uma ponte aérea para importar leite em pó para os bebês com a ajuda das Forças Armadas. O objetivo, Dani, é suprir a falta do produto no país, que já afeta aí centenas de crianças. A escassez está levando os pais ao desespero e se tornou um pesadelo político para o presidente Joe Biden, com a aproximação das eleições de meio de mandato em novembro. Sim, estou preocupada, mas vou orar sobre isso. Não há nada muito difícil que eu não possa lidar com meu filho, tenho que cuidar dele. Não me afetou, eu encomendei da Europa, mas se eu tivesse que comprar aqui, provavelmente teria sido muito difícil. O hospital nos dá algumas latas quando damos à luz. Então eu tinha algumas quando ele nasceu, mas fora isso eu já havia encomendado há algumas semanas por garantia. A escassez da fórmula infantil foi inicialmente causada por bloqueios de suprimentos e falta de mão de obra. Em fevereiro, o problema se agravou quando a fabricante Abbott anunciou um recolhimento voluntário do leite em pó feito em suas instalações em Michigan após a morte de 2 bebês. Uma investigação da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos liberou a fórmula e chegou a um acordo com a Abbott para retomar a produção. Mas deve levar semanas até que o produto essencial chegue às prateleiras. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima sexta-feira para você e até mais.